Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, head de conteúdo do portal Antagonista, sua companhia de segunda a sexta-feira no nosso canal, às 5 horas da tarde com o Narrativas Antagonista e logo depois às 6 ao vivo com o Papo Antagonista. Inscreva-se no canal e toque o sininho, porque começou agora a segunda temporada do meu podcast Lado A, uma entrevista interessante com quem faz o Brasil fora da política, toda quarta-feira, 8 da noite. Clica no sininho para receber todas as notificações e não perder nada de novidade que vem por aqui. O Narrativas Antagonista é um programa que tem um formato diferente, geralmente apreciado por quem gosta de se aprofundar nos assuntos e treinar o espírito crítico. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê no Antagonista. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita, cada dia com um fato diferente. O fato do dia de hoje é a misteriosa morte do sicário de Vorcaro, do Banco Master. Vocês ouviram falar nessa história? Gente, fica até arrepiado, meu Deus do céu. Bora pro fato do dia. Fato do dia, a misteriosa morte do sicário de Vorcaro do Banco Master. O que é sicário? Sicário é uma palavra muito comum no espanhol da América Latina que quer dizer matador de aluguel. Não se trata de um matador de aluguel, mas de uma pessoa que, segundo a quebra de sigilo da Polícia Federal, faria alguns servicinhos para o dono do Banco Master. Quem é ou quem era esse cara? Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Ele ficou conhecido como sicário. Nas trocas de mensagens com Vorcaro, a gente tem coisas desse tipo aqui. Vorcaro diz a Mourão que seu empregado estava ameaçando e diz: empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda. Mourão responde: o que é para fazer? Aí Daniel Vorcaro: puxa endereço tudo. Tem também diálogo dos dois falando de um jornalista que depois se descobriu que é o Lauro Jardim, do Grupo Globo. Vamos dar uma olhada. Esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo? Horas, hein? Lança uma nova sua positiva. Sim, cara escroto. Tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Vou fazer isso. Aí o Daniel Vorcaro: esse Lauro, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Você pode estar achando isso over, gente, imagina, essa gente é louca. Ocorre que o Daniel Vorcaro, ele não inventou a roda no Brasil. Infelizmente. Esse tipo de prática existe, menos nas capitais e muito no interior. Os jornalistas mais ameaçados, segundo as listas internacionais que abordam o Brasil, são aqueles do interior, onde isso é comum. Dá um Google que você vai ver. Mas isso, dia atrás do jornalista, inclusive dia atrás do Lauro Jardim especificamente, não é uma coisa nova, infelizmente. Agora que surgiram essas conversas, ressuscitaram um vídeo do Gustavo Bebiano falando de uma história parecida. O presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Inclusive, há uma pessoa muito próxima a ele que recentemente tentou sequestrar um jornalista do Sistema Globo. Pegou o jornalista Lauro Jardim na saída de um restaurante em São Paulo e tentou enfiar o Lauro Jardim dentro de um automóvel, uma coisa meio forçada. O Lauro ficou muito nervoso, muito preocupado, o assunto foi levado à direção da TV Globo, foi parar no departamento jurídico da TV Globo, do Jornal Globo, perdão, e essa pessoa foi notificada, inclusive, pelo Sistema Globo para que não se aproximasse mais do Lauro Jardim. Essa mesma pessoa já ameaçou uma outra jornalista da revista Época e já fez ameaças veladas também a uma outra jornalista do Jornal Globo. E, enfim, o tal Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão foi preso
junto com outras pessoas, nessa mega operação que a gente teve essa semana, que botou o Daniel Vorcaro de volta na cadeia. Esse sicário, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, é alguém que teria acesso a sistemas internos da Polícia Federal, Ministério Público Federal, vários outros no Brasil e até FBI e Interpol. Uma história enorme. Bom, no dia que ele foi preso, ele passa o dia na cadeia e vem um aviso da Polícia Federal. Aqui estou trazendo o oficial, que é da Agência Brasil. A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição. Aí diz que ele foi reanimado pelos policiais responsáveis, recebeu atendimento técnico do SAMU e em seguida foi encaminhado para um hospital. E não falava exatamente do estado de saúde dele. Mas depois a gente veio a saber o seguinte, aqui na tela, mais Agência Brasil. PF confirma a morte de sicário, aliado de Vorcaro, na prisão. A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, um dos presos da Operação Compliance Zero, atentou contra sua própria vida. Morreu na noite desta quarta-feira, ontem, em Belo Horizonte. Aí conta que ele foi levado para a carceragem, foi reanimado e etc. A versão é de que ele teria se enforcado com a própria camiseta dentro da cela. Parece que existe um vídeo sobre isso que será enviado ao ministro do Supremo, André Mendonça, que é quem está com essa investigação agora e quem determinou as prisões. Aqui, olha, nós temos a defesa do tal sicário, ligado ao empresário Daniel Vorcaro, dizendo que ele estava bem, que não tinha nenhum problema. Não confirmou o quadro de saúde do Luiz Felipe. Então nós não temos informações recentes em termos do que já foi divulgado na imprensa de uma possível morte cerebral. Não tem essa confirmação, e até o presente momento, desde as 18h30, que a família se encontra aqui no João 23 e ainda nenhum médico se dignou a comparecer e prestar algum esclarecimento formalmente nem para a mãe, nem para o pai, nem para as pessoas próximas. O senhor vem acompanhando há algum tempo, pelo menos disseram se pode haver o início de um protocolo para confirmar morte cerebral ou não, ou nem isso foi avisado à família? Nem isso foi avisado à família, não tem essa informação. O senhor acompanhou todos os procedimentos desde a manhã, esteve com ele até as 2 horas. Ele estava tranquilo? Como que estava a situação dele até as 2 horas da tarde? Bom, eu estive com ele na parte da manhã até o início da tarde, a pedido de um outro advogado, que é formalmente o advogado dele, e o Luiz Felipe se encontrava perfeitamente tranquilo, apesar da gravidade das acusações que pesam contra ele se mostrou tranquilo, com a disposição de esclarecer os fatos, e quando eu deixei a sede da Polícia Federal, ele se encontrava perfeitamente no seu estado de integridade física e psíquica. E algum responsável da Polícia Federal já procurou a família para conversar, para uma organização sobre o quadro de saúde dele? Não, que eu tenho conhecimento. Nós tomamos conhecimento por intermédio de uma nota que a Polícia Federal apresentou para a imprensa e eu estive lá na delegacia novamente no final da tarde. O delegado me confirmou os fatos, mas só disse que o SAMU o teria socorrido e também não soube dizer para onde que ele tinha sido transportado. Então nós tomamos conhecimento que estaria aqui e viemos para cá, no João 23. E pelo que foi repassado a vocês, a família, o que foi repassado, que aconteceu com ele? O que foi repassado que ele teria tentado se enforcar com a própria camisa. Ele estava numa cela individual, e o delegado, por intermédio das imagens das câmeras de vigilância, viu quando já tinha acontecido, e imediatamente eles teriam iniciado todos os procedimentos para fazer a ressuscitação, e ao mesmo tempo chamado o SAMU, que prestou o socorro, todo o atendimento. Então, em relação a tão logo
nas palavras do delegado, tão logo eles viram aquele contexto ali, e eles imediatamente se dirigiram até a cela, o retiraram e fizeram massagens sucessivas de reanimação. Uma câmera, que o senhor diz aí, seria a câmera na carceragem mesmo, que flagrou o que aconteceu? Pelo que o delegado me informou, sim, parece que tem um sistema de vigilância, né, câmera de vigilância, e foi a partir do monitoramento dessas câmeras que eles viram que já tinha acontecido, ao que tudo indica, né, porque senão eles seriam prevenidos. Mas eu acho que o fato já tinha acontecido e a partir daí o delegado e a equipe fez todo o procedimento de socorro. Sobre a prisão em si, a operação de hoje, suspeitas sobre ele, o senhor já tem um posicionamento também? Não, nós não temos nenhum posicionamento porque não houve possibilidade de acesso aos autos. E essa parte da defesa ficará a cargo de outro advogado. Eu apenas fiz o acompanhamento ao Luiz Felipe naquele momento, após a prisão preventiva que tinha sido cumprida, e depois, em razão da situação, da informação do suposto atentado contra a vida dele, autoatentado, eu vim aqui para acompanhar a família, tanto a dona Denise quanto o senhor Luiz Henrique. E aí, gente, começam a vazar. Depois dessa morte, começou a vazar, olha, tudo de tudo. Parece que o Daniel Vorcaro comentou o encontro que teve com Lula e com 3 ministros. Vamos dar uma olhada. Foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar 3 ministros. Enfim, é diálogo com um mundo de gente, diálogo com a noiva dele, falando de gente poderosa, é diálogo que não acaba mais. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, se pronunciou sobre isso. A quebra de sigilo do telefone das conversas do banqueiro Daniel Vorcaro mostram claramente o que eu já havia falado com vocês aqui. O quanto a corrupção chegou a patamares altos em nosso Brasil e que nós temos a obrigação de investigar e esclarecer. A morte de um dos membros do grupo do Vorcaro dentro da sede da Polícia Federal em Belo Horizonte é algo muito estranho e precisa ser acompanhado com muita seriedade. Como senador por Minas Gerais, vou oficiar o diretor-geral da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, em busca de informações e exigir que todo um grupo, inclusive independente, faça o acompanhamento dessa investigação. Eu tenho muita confiança de que a Corregedoria também da Polícia Federal irá trabalhar em toda essa história e nós daremos respostas ao Brasil. Você pode me perguntar, mas o que é que leva, senador, a pensar? Me leva a desconfiar e naturalmente exigir respostas? O teor das conversas do Vorcaro. Ele ameaçava jornalistas, autoridades, era um homem que tinha muito dinheiro e que tinha amigos grandes aqui no poder em Brasília. Portanto, nós temos que nos levantar com muita seriedade, com muita coragem. Nós não podemos deixar essa investigação ficar num limbo. E agora, no Congresso, vamos forçar ainda mais para que venha uma CPMI do Banco Master, para que a população receba as mesmas informações que nós estamos colocando na CPMI do INSS, sem esconder nada de ninguém. Porque essa corrupção, ela fere a todos nós brasileiros, ela machuca e nos envergonha muito. E nós temos que ter coragem, gente, coragem, sabe? Patriotismo, amor por esse país e enfrentarmos essa situação para que a gente possa diminuir, porque acabar, vocês já viram, é muito difícil, mas diminuir essa roubalheira do dinheiro público e os ataques ao sistema financeiro em nosso país. O senador Alessandro Vieira se pronunciou sobre o que significa o vazamento de todas essas conversas que o Daniel Vorcaro tinha com as pessoas mais poderosas do Brasil. O Brasil é vítima do crime porque a infiltração, através da corrupção, chegou nas mais altas instâncias. E o crime organizado mais perigoso é justamente esse, que tem um poderio econômico imenso e que atua livremente nos gabinetes em Brasília, na Faria Lima em São Paulo, nos outros centros de dinheiro e de poder. E tanto é verdade que a operação de hoje, ela mostra claramente o modo de operação típico de facção, típico de máfia, que é do enfrentamento duro, violento contra aqueles que ousam fazer a denúncia, no caso dos jornalistas. Esse pessoal circulava e lavava dinheiro do PCC, roubaram dinheiro do aposentado,
quebraram previdências estaduais e municipais e se infiltraram intensamente através da corrupção. Neste momento, nós temos muito claramente numa linha de conexão e suspeição de atuação integrada com essa organização criminosa, ministros da Suprema Corte. E não tem no arranjo constitucional outro lugar para cuidar disso que não seja o Senado. E a gente quer ter a oportunidade de fazer esse trabalho avançar. Estamos enfrentando resistências, isso era previsível. Enfrentamos ameaças, isso é previsível também, infelizmente. Só que a gente não pode esmorecer. O Senado da República tem uma missão que é constitucional e é com os brasileiros. A gente tem que abrir essa caixa, a gente tem que mostrar o que é e por que o Brasil continua sendo vítima do crime. O Brasil é vítima do crime porque a infiltração, através da corrupção, chegou nas mais altas instâncias. E a gente tem que fazer aqui a reação institucional, democrática, técnica, contra aqueles que querem abafar isso tudo. O deputado Kim Kataguiri está colocando o dedo na ferida. Vamos ver. Lula na quebra de sigilo de Daniel Vorcaro. Mais uma bomba da quebra de sigilo, dessa vez da reunião secreta de Daniel Vorcaro com Lula no Palácio do Planalto. Ele diz numa conversa, teve uma reunião com Lula, que o Lula chamou o então indicado presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que teve também Hong do Manteiga, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e vamos lembrar, Vorcaro tinha vários empreendimentos aí no setor de Minas e Energia, e também o ministro Rui Costa, aquele que é amigo de Augusto Lima, né, o elo do PT, o elo que liga o Palácio do Planalto com o Banco Master. E Daniel Vorcaro sai dessa reunião dizendo que foi ótimo. Foi ruim? Foi ótimo. Que Lula chamou seus ministros, que Lula chamou o presidente do Banco Central. E qual foi a versão oficial do Lula? Ele diz que avisou o Vorcaro que não ia passar pano na investigação. Agora, a gente tem a mensagem do Vorcaro dizendo que a reunião foi ótima. Que reunião ótima é essa que você faz com o presidente da República, você, corrupto, dono de um banco investigado, você faz uma reunião com o presidente da República, sai dizendo que foi ótimo? Com certeza, qualquer coisa foi dita, menos de teria uma investigação rigorosa contra ele, ou seja, Daniel Vorcaro foi falar com Lula para tratar de negócio. Por que o Lula chama o presidente do Banco Central para atender um banqueiro corrupto no meio de um processo de investigação, no meio do processo de liquidação do banco? Ele chamaria o presidente do Banco Central para quê? Para falar, olha, vamos ser rigoroso na investigação, vamos ser rigoroso na liquidação? E por que a reunião teria sido secreta se teve esse republicanismo todo? Então, agora com a quebra de sigilo do Vorcaro, o escândalo fica cada vez mais próximo do PT, cada vez mais próximo do Palácio do Planalto, cada vez mais próximo de lideranças do PT da Bahia, de Jacques Wagner, de Rui Costa. Vejam quem é Augusto Lima, que inclusive já saiu na imprensa de que na quebra do Vorcaro, o Vorcaro teve acesso a um boletim de ocorrência que dizia que Augusto Lima teria batido na mulher Flávia Arruda, ex-esposa do governador Arruda, ou Arruda da Caixa de Pandora. O Arruda é o seguinte, é tanto rolo, é tanta gente envolvida que eu digo para vocês, tem requerimentos de convocação que eu já estou apresentando, tem requerimentos de quebra de sigilo com base nas mensagens de Daniel Vorcaro, que fiquei aqui até 3 da madrugada analisando, vendo que tem muita coisa pra gente sair, tem muita coisa chegando no alto escalão da República. Oposição toda nadando de braçada nisso, inclusive o deputado Gustavo Gaia. Alexandre de Moraes, presidente! Ai, meu Deus do céu, bem na minha fala. Eu não consigo nem falar, é uma bomba. Na quebra de sigilo do Lulinha, que recebia 300 mil reais por mês do careca do INSS, que também estava ligado ao Vorcaro. É um crime organizado que é tão organizado que eles fazem até presidente, né, Júlia? Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Palmas pro Lulinha. Esse é o empreendedor. Rapaz, que tanto de craque que não tem que vender para juntar um dinheiro desse, hein? Meu Deus, quantas velhinhas não tiveram que ser roubadas para juntar 19 milhões em 4 anos? Ai, meu Deus do céu, bem na minha fala. Eu não consigo nem falar, é uma bomba. Atenção, atenção. Exclusivo. Em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes, presidente. Peraí, o Vorcaro que manda matar adversário e bater em jornalista tá tendo encontros com Alexandre de Moraes. O Vorcaro que financiou o original relator de um projeto para centralizar a segurança pública na mão do Lewandowski. Meus amigos, o Brasil, nós precisamos da PEC da segurança, mas a PEC da segurança que a gente precisa é em outubro desse ano.
É um referendo que a gente vai fazer ao final desse ano. Se o Brasil continua no caminho do crime organizado, das facções, do PT, Partido dos Traficantes, ou se a gente volta a ter sanidade, ou se a gente volta a ter, sinceramente, bom senso. O que está acontecendo? Faltam palavras para descrever. E aí, qualquer um hoje no Brasil que se ergue, que levanta a voz e verbaliza a indignação do que está acontecendo, sabe o que acontece? O amigo do Vorcaro, Alexandre de Moraes, volta do inquérito, manda a PF da sua casa. Nós vamos nos calar, Júlia? Evair, nós vamos aceitar o Brasil ficar desse jeito? Pois é, nós vamos aprovar hoje, com certeza vai ser aprovado em maioria total. Nós vamos aprovar a PEC da segurança, mas em outubro, a verdadeira PEC da segurança, a PEC para acabar com o crime organizado, a PEC realmente para fazer uma faxina nesse país, são as eleições desse ano. É ali que a gente vai acabar com esse cabaré que a esquerda criou. E é isso que eu tenho para encerrar, e a nossa minoria orienta sim na votação. E aí, o que é que você acha disso tudo? O que é que você acha dessa história toda, dessa morte misteriosa? Responde aqui para mim, mas calma. Antes de você responder, de você falar, de eu opinar, bora para as narrativas. Esse é o escândalo do Bolsomaster. E quanto mais vai vazando coisa que aconteceu, mais a gente vê que é a cara da extrema-direita brasileira. É a cara do bolsonarismo. Quem é que recebeu dinheiro na conta do Fabiano Zettel? Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio, que seria o bolsonarista moderado. E agora o que está sendo feito de mais importante no Brasil é o deputado Lindbergh Farias, que quer apurar até as últimas consequências o que é que Nicolas Ferreira estava fazendo no avião de Daniel Vorcaro. Eles querem empurrar esse escândalo para todo lado, mas esse escândalo está na Igreja Batista da Lagoinha, que é terrivelmente evangélica e que a gente sabe muito bem quem eles apoiaram. O Bolsomaster precisa ser apurado. Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio e Nicolas Ferreira devem uma explicação à população, sobretudo depois dessa morte misteriosa aí do braço direito do Daniel Vorcaro. É a cara da extrema-direita esse tipo de coisa. O que será que eles têm a esconder? Nós, patriotas, avisamos. O PT voltando para o poder era para voltar igual gafanhoto, saquear tudo. Não tem nada igual ao caso Master na história do Brasil. E é todo mundo junto e misturado. O Lula recebendo ele, o Lewandowski trabalhando lá, o Guido Mantega trabalhando lá. Coisas inexplicáveis acontecendo com os ministros do Supremo que não favorecem o PT. O que Alexandre de Moraes tem a esconder? O que é esse contrato da mulher dele? São 129 milhões de razões da gente desconfiar. E o Taiaiá? Que Taiaiá? O que é milhão para cá, é milhão para lá? A República acabou, nós precisamos de uma refundação da República. Agora, nada disso teria acontecido se Jair Bolsonaro fosse o presidente. A gente precisava ter evitado o PT a qualquer custo, mas, né, o Bolsonaro fala palavrão, faz o L agora, isentão. A minha opinião é que o escândalo do Banco Master é, com certeza, o maior escândalo que o Brasil já teve. E pode esquecer era de Lava Jato, Mensalão, Petrolão, porque não é o mesmo potencial destrutivo do Banco Master. Por que eu te digo que não é? Porque em todas as outras eras, em alguém a gente podia confiar. Época da Lava Jato, Mensalão, Petrolão, desconfiança generalizada, instituições ruindo, vários partidos envolvidos, gente que era da oposição no fim aparece fazendo um conchavo, teve tudo disso. Mas a gente confiava que a justiça seria feita de alguma forma.
A gente confiava no Ministério Público, a gente confiava que o Poder Judiciário ia processar isso, e era o mundo político só envolvido. O Brasil tem maiores e menores escândalos de corrupção, mas geralmente no mundo político. Aqui é todo mundo junto e misturado, numa história que não dá para entender direito, de como que um apresentador gospel de Minas Gerais vira um dos homens mais importantes do país, fazendo festinha, promovendo coisa e contratos milionários com a cúpula do executivo, do legislativo e do judiciário. Ele conseguiu tudo, todo mundo, toda a cúpula, muito rápido. Essas conversas que estão vazando agora mostram o grau de intimidade de que o Daniel Vorcaro desfrutava. E é o seguinte, isso tem um potencial destrutivo porque é o potencial perigosíssimo de ninguém mais acreditar em nenhuma instituição. Você pode estar vendo isso e falar, mas a gente já não acredita. Mentira. Você acredita. Você toma uma multa de trânsito, você vai pagar. Se tem uma disputa para resolver com o seu condomínio, um celular que veio a cobrança errado, você acredita que uma instituição vai resolver. A gente vê na internet acontecer muita coisa, todo mundo vem e fala, merece um processinho. Tem até o meme do processinho. Quer dizer o que ter esse meme? Que existe alguma confiança de que alguém vai resolver. Esse escândalo tem o potencial para erodir toda a confiança em tudo. E o cidadão ficar com a impressão de que não tem mais ninguém para resolver nada, nenhum tipo de coisa. E não existe nada mais perigoso numa sociedade do que essa sensação. E eu quero dizer o que com isso? Que esse é o momento de passar o Brasil a limpo. A coisa chegou num nível que é o momento de passar a limpo, sobretudo porque essa história vai ficando cada vez mais mórbida, cada vez mais esquisita. O que é que a gente tem agora? Braço direito do Vorcaro, que é um cara que tem diálogos ali, que vamos quebrar o dente de tal jornalista, vamos esculachar tal não sei quem, que é vagabundo, que me falou não sei o quê. Enfim, umas conversas bem pesadas. O cara vai preso de manhã, à noite aparece morto na carceragem da PF, que ele se enforcou na própria camiseta. É uma história, a gente sabe como isso está sendo debatido nas redes, né? É aquela tal história, de repente quando a gente tem uma crise muito grave no Brasil, começa a aparecer gente que se mata e avião que cai. No Brasil, quando começa gente que se mata e avião que cai, o povo já fica todo de orelha em pé. É uma morte muito esquisita? Sim. É muito estranho. As pessoas que estão, né, envolvidas na prisão, elas, óbvio, estão fazendo uma apuração rigorosa. A Polícia Federal tem ótimos policiais. Parece que tem um vídeo da hora em que isso teria acontecido. Ele teria sido reanimado por policiais, depois não resistiu e teve morte cerebral. Mas são circunstâncias estranhíssimas, sobretudo pelo teor das conversas que o Vorcaro tem com ele. A grande questão é quanto tempo vai demorar para isso significar passar o Brasil a limpo e se vão conseguir jogar para baixo do tapete. Na minha opinião, é tentar enfiar um elefante embaixo do tapete. Esse caso não tem mais muito o que fazer. Resta saber quanto tempo vai demorar para quem está enrolado até o pescoço se ligar que já foi. A casa já caiu. Bom, quero saber o que você acha. Esse assunto é pesadinho, hein? Muita gente não está querendo nem opinar. Enfim, se não quiser opinar, deixa o seu like, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Você pode opinar até em emoji, se você achar mais conveniente. Compartilhe esse vídeo com alguém de quem você gosta. Inscreva-se no canal e toque o sininho para receber as muitas novidades que estão vindo por aí no Antagonista nesse ano de 2026. Vou ficando por aqui e volto logo mais ao vivo com o Papo Antagonista. Um beijo e até lá.